As notícias na ERTE, edição de Vítor Melenas. A Assembleia Municipal de Tomar aprovou um novo acordo de regularização dos pagamentos em dívida à Águas do Tejo e à EPAL, dívidas existentes desde 2006, através da realização de um acordo a promover com uma nova entidade bancária, neste caso com o Banco Europeu de Investimentos. Como explicou na ocasião o Presidente do município de Tomar, o Cristóvão, o acordo, que já tinha sido aprovado noutra Assembleia Municipal, transita agora para a nova entidade bancária, o BEI, que em face das taxas existentes resulta numa poupança para o município de Tomar na ordem do €500 mil. Na altura, este acordo de pagamentos foi feito com base num decreto-lei que saiu, portanto não foi obviamente para Tomar, foi para o país, para permitir precisamente estas regularizações e definia os termos. Mas logo na altura eu referi que provavelmente, era isso que as entidades nos diziam, provavelmente ia ser conseguido posteriormente, mas para isso era preciso que aquele primeiro passo fosse dado, uma autorização, ou melhor, ia ser conseguido um acordo com o banco, com o BEI, portanto o Banco Europeu de Investimento, para ser com essa entidade, portanto, a questão do pagamento da dívida, ou portanto ser esse banco a assegurar este crédito. E é isso que está aqui a ser pedido para ser autorizado. A entidade pede-nos, aliás, como expliquei na Comissão Permanente, para que isto possa acontecer, porque há aqui depois tramitação a seguir, era muito importante que isto estivesse decidido até ao dia 15 de novembro. Eles têm aqui um conjunto de tramitação seguinte a fazer para, digamos, formalizar isto. E portanto, é isso que está em causa. O que é que ao município interessa? O que interessa, como está nos documentos que vos foram presentes, é que, no conjunto, portanto, dos 100 meses, ou nas 100 prestações, a previsão de poupança com esta transferência, poupança para o município de Tomar, é de perto dos €500 mil. Portanto, estão aí as contas. Claro que é uma previsão, depende muito da evolução das taxas de juros, e a previsão, neste momento, até que vá baixando, mas, obviamente, é uma previsão, mas a previsão, que, de qualquer forma, mesmo que alguma coisa falhe, será sempre mais favorável do que tanto a entidade anterior. A previsão, no caso das Águas de Val do Tejo, são de €357.871 e no caso da EPAL, €139.770, portanto, no conjunto, perto de €498 mil, no conjunto, portanto, das 100 prestações. O PSD, que se absteve na votação referente aos pontos sobre as dívidas à Águas do Tejo e à EPAL, não deixou, no entanto, de criticar a forma como o processo foi conduzido. Foi o caso do deputado municipal Pedro Pereira, que referiu ser este um exemplo da má gestão financeira do município. Isto é um exemplo da má gestão financeira do município. É claro, a transição e o fecho do SEMAS podia ter sido feito através de um empréstimo, mas isso tinha que vir aqui e tinha que ser fiscalizado aqui. O que optaram por fazer foi financiar-se à conta de dívida junto de entidades externas, o que demonstra logo uma falta de solidariedade institucional com estas duas entidades. Mas, segundo os contratos que se tinham, houve penalização em juros e não foram poucos. Pior do que qualquer empréstimo bancário. Mas deixou de haver controlo. Deixou-se de pagar. E agora, porque é que são 5 milhões? Porque é que são 3 milhões? Não houve necessidade. Deixou-se de pagar e esse dinheiro entrou para o SEMAS. Deu para, entre outras coisas, segundo o que consta aí, haver venda de viaturas ao desbarato, entre outras coisas. Para um empréstimo em melhores condições não vir aqui, houve um financiamento à conta de dívida. E isto foi mau para todos. É uma má gestão. E nós não podemos estar a compactuar com má gestão. Ainda para mais, isto veio atropelar uma série de práticas, nomeadamente as notas de crédito que vinham da EPAL e por aí fora, que ainda não sabemos se estamos realmente a poupar ou não ou a assumir estas dívidas. Isto é uma gestão em cima do joelho.
E é isto que as pessoas têm que saber. Para que um empréstimo não venha aqui com melhores condições e seja fiscalizado por esta Assembleia, a Câmara optou por se financiar à conta de fornecedores e causou toda esta atrapalhada. É já nesta quinta-feira, 14 de novembro, que a Polícia de Segurança Pública realiza mais uma edição de controle de velocidade na Estrada Nacional 110 em Carvalhos de Figueiredo. Iniciativa inserida na Operação Nacional, quem o avisa. Mais uma vez, a PSP identificou aquele troço do território nabantino como o mais propício a infrações, desde logo aos excessos de velocidade, algo que coloca em causa os automobilistas e ainda os peões, quando se tem em consideração a inexistência de passeios naquele traçado. A Polícia de Segurança Pública irá assim colocar radar a partir das 8 da manhã, ainda no mapa relativo a novembro. A PSP irá estar em Torres Novas, na sexta-feira 15, em particular na variante do Bom Amor, seguindo-se nova operação, no entroncamento, na Avenida das Forças Armadas, no dia 25. A 27 de novembro, a Polícia de Segurança Pública colocará radar na Avenida Santana Maia, em Abrantes. Rádio Hertz, a primeira a informar. O Núcleo de Investigação Criminal de Leiria deteve 3 homens com idades compreendidas entre os 22 e os 41 anos por posse de arma proibida e tráfico de estupefacientes nos concelhos de Torres Novas e Entroncamento. No âmbito de uma investigação por furtos que decorria há cerca de 3 meses no concelho de Leiria, os militares da Guarda deram cumprimento a 3 mandados de detenção e a 2 mandados de busca domiciliárias que resultaram na detenção dos suspeitos e na apreensão de diverso material, nomeadamente uma caçadeira de canos cerrados, uma pistola, uma carabina, 4 cartuchos, 175 euros em numerário, ainda 17 doses de haxixe e 24 doses de heroína. Foram também apreendidos 3 televisores, uma balança de precisão, uma motosserra e vestuário utilizado na prática dos crimes de furto. Os detidos com antecedentes criminais pelo mesmo tipo de ilícitos foram constituídos arguidos, tendo os factos sido remetidos para o Tribunal Judicial de Leiria. Rádio Hertz, informação. A Unidade Nacional de Trânsito, através do destacamento da Ação de Conjunto de Lisboa, levou a cabo no passado dia 10, por ocasião da Feira Nacional do Cavalo, uma ação especial de fiscalização rodoviária direcionada para a condução sob o efeito do álcool na Estrada Nacional 243, na freguesia de Riacho, no concelho de Golgã. No âmbito da operação foram fiscalizados 317 condutores, de que resultaram 7 detidos por condução sob o efeito do álcool e 15 autos de contraordenação por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei. Os detidos foram constituídos arguidos e notificados para comparecer perante o Ministério Público da respectiva comarca. A Guarda Nacional Republicana relembra que, para além da gravidade criminal destes ilícitos, a condução sob o efeito do álcool constitui-se como um dos principais fatores de risco para a condução, sendo um fator potenciador de acidentes rodoviários. Rádio Hertz, informação. A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo marcou presença na Feira Mundial das Cidades, a Smart City Expo World Congress 2024, que decorreu em Barcelona de 5 a 7 de novembro último. Trata-se de um dos principais eventos mundiais do setor, onde são apresentados os desenvolvimentos mais recentes das tecnologias e soluções digitais para a gestão territorial. A região esteve presente no pavilhão Smart Portugal, conjuntamente com municípios, outras comunidades intermunicipais, empresas, polos de inovação, no ano em que a Estratégia Nacional de Territórios Inteligentes se encontra em implementação. O presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, Manuel Jorge Valamatos, fez na ocasião uma apresentação dedicada ao projeto Data for Mobility, uma plataforma integrada de dados aplicada à área da mobilidade na região. Em declarações prestadas, entretanto, à Hertz, Manuel Jorge Valamatos deu conta desta presença do Médio Tejo, que se insere na construção de uma candidatura no âmbito dos territórios inteligentes. Foi uma presença, portanto, do Médio Tejo no contexto de um pavilhão de Portugal, onde a nossa região marcou uma presença robusta e onde, obviamente, também identificamos aquilo que é o que estamos a fazer e, fundamentalmente, a construir uma candidatura no âmbito dos territórios inteligentes para, no fundo, desenvolver uma plataforma capaz de podermos ter dados bastantes para decidirmos da melhor forma e criar condições para melhorar a vida dos nossos cidadãos da nossa região. Este é o grande objetivo, é criar condições no âmbito digital para que possamos ter uma competitividade maior ao nível da nossa atividade económica e, simultaneamente, que as pessoas que vivem no nosso território tenham cada vez uma qualidade de vida melhor. E é isso que nós pretendemos
com toda esta ação que desenvolvemos no âmbito dos territórios inteligentes. Nós temos vindo a fazer alguns avanços, digamos, de forma mais individual. Cada município tem vindo a fazer avanços no mundo digital ao serviço dos seus concelhos, mas este projeto é muito mais amplo, muito mais universal, abrange os 11 municípios do Médio Tejo, e aquilo que nós pretendemos é criar condições homogéneas em todos os concelhos de dados e de ações capazes de melhorar a vida no nosso território para os nossos cidadãos em toda a nossa região do Médio Tejo, mas que também consigamos ser uma região cada vez mais competitiva, criando as melhores condições para a atração de empresas e valorizar aquelas que já existem. Ali também estivemos com a Nova, com o IMS, no fundo, que é a entidade que está a acompanhar este nosso trabalho para esta candidatura que vamos fazer a fundos comunitários no âmbito dos territórios inteligentes, e aquilo que nós queremos é também conseguir captar financiamentos para criar estas plataformas e desenvolver ações tendentes à melhoria da vida dos nossos cidadãos. ERTE. Informação na hora certa, diária e atualizada. A Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, a Santa Casa da Misericórdia de Mação e o município de Mação assinaram um acordo tripartido de cooperação que garante que se continua a realizar consultas médicas para os habitantes de Mação, em particular junto dos utentes sem médico de família atribuído ou cujo médico esteja temporariamente ausente. Este acordo de contratação de médicos insere-se no regime bata branca. Esta iniciativa é uma resposta assertiva da ULS Médio Tejo para fazer face à escassez de médicos de família na região de saúde de Lisboa e Val do Tejo. A Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de Mação vai continuar a contar com 35 horas semanais de consultas médicas prestadas por profissionais contratados em parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Mação e apoio do município de Mação. Através desta parceria, os utentes terão acesso a consultas de rotina, acompanhamento de doenças crónicas e outros serviços, garantindo cuidados de saúde mais próximos e acessíveis. Rádio ERTE, a primeira a informar. O filósofo e docente José Alves Jana vai apresentar em Tomar, nesta quinta-feira, 14 de novembro, às 21h30, o seu livro intitulado Filosofalando. Trata-se de uma seleção de crónicas da rúbrica semanal de filosofia com o mesmo nome que mantém na Rádio ERTE já há alguns anos, numa edição da editora Alma Letra. A obra a apresentar, no auditório da Biblioteca Municipal António Cartacho da Fonseca, traz para o papel um conjunto de crónicas filosóficas que exploram questões do dia-a-dia e reflexões sobre a vida, desafiando o leitor à reflexão. José Alves Jana falou à ERTE desta publicação que tem origem nas crónicas emitidas na rádio. Começa com um desafio da rádio, exatamente, em concreto a Rádio Antena Livre, que me desafiou, como disse, a fazer uma crónica semanal, e com a minha formação de base é filosofia, e tenho algum trabalho no sentido de trazer a filosofia à rua, achei que era uma boa oportunidade, uma boa pista, digamos assim. Embora muitas vezes seja considerada académica ou escolar, é uma matéria que está presente nos desafios, nas decisões de todos os dias. E o objetivo destas crónicas, e portanto deste livro, é exatamente esse, por um lado trazer a filosofia para o cotidiano, para a vida, por outro lado passar da vida à filosofia, no sentido de que a vida coloca questões que têm impactos filosóficos. Portanto, pegando nas questões que nos são colocadas todos os dias em situações as mais variadas, refletir um pouco sobre isso, pensar, numa filosofia, à medida de um vasto auditório, como é evidente. Como sabe, é que não tenho digamos, sensibilidade para o impacto a nível global, digamos assim, nacional. Mas, por um lado, ao nível das pessoas que têm vindo a ouvir as crónicas na rádio, elas vão-me dizendo, isto é muito importante, isto parece que foi feito mesmo para mim, eu ouço com muita regularidade. Houve mesmo uma vez um senhor que parou um autocarro com passageiros para me pedir a cópia da crónica daquela semana. Por outro lado, o livro, as crónicas agora publicadas, têm sido muito bem recebidas por parte das pessoas que me têm feito chegar, digamos, essa mesma sensação de que é muito importante porque são pistas de reflexão para o dia-a-dia. Quando eu era um rapaz novo e tirei a minha licenciatura em filosofia, na altura não havia praticamente nada
digamos, em termos editoriais. Hoje há muita coisa na área da filosofia e a minha presença na rádio nem sequer é única. Há mais programas por aí, há mais trabalho junto às populações, há hoje a filosofia para crianças e com crianças. Portanto, há um grande trabalho que está a ser feito exatamente porque há esta procura. Ao contrário da imagem que a filosofia ela própria criou para si, de uma coisa académica, uma coisa difícil, e que também o é a nível académico, como é evidente, por outro lado, para lá dessa imagem, por outro lado, ela versa os assuntos do dia-a-dia. Sempre assim foi, desde o princípio. Portanto, é uma questão sempre atual, embora, por vezes, trabalhada com níveis de abstração que não são de imediato acessíveis às pessoas que não tiveram essa preparação. A NERSAN, Associação Empresarial da Região de Santarém, deu início a mais 2 grupos de formação do programa Líder Mais Digital, agora nas regiões de Torres Novas, Abrantes e Rio Maior, com um total de 60 formandos até ao momento. A iniciativa gratuita integrada na medida Líder Mais Digital visa apoiar os líderes empresariais da região na sua transição digital, preparando-os para enfrentar os desafios atuais da competitividade e inovação tecnológica. O programa Líder Mais Digital, financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência, dedica-se a fortalecer as competências digitais dos gestores e dirigentes das empresas, capacitando-os para implementar estratégias eficazes de transformação digital nos seus negócios. Com uma duração de cerca de 8 meses, o programa combina 60 horas de formação em áreas-chave da digitalização, com 46 horas voltadas para o desenvolvimento de planos de ação de transformação digital específicos para cada organização. Além disso, inclui também 2 workshops temáticos que promovem a partilha de experiências entre os participantes. O apoio formativo é assegurado por instituições do ensino superior da região, nomeadamente o Instituto Politécnico de Tomar, o Instituto Superior de Gestão e Administração de Santarém e o Instituto Politécnico de Santarém, todos parceiros da NERSAN no desenvolvimento e implementação do projeto. A formação destinada a empresários, gestores, diretores e chefias com responsabilidade de liderança de empresas e IPSS oferece uma oportunidade única de capacitação sem custos, tanto para os participantes como para as organizações. Rádio Hertz. Informação. E vamos para o fecho das notícias com a habitual nota do dia, hoje com Sara Costa. Caras e caros ouvintes, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Se noutros tempos bastava ocorrer uma morte para pedirem a cabeça da Ministra da Saúde, hoje parece que já não é bem assim. Eu gostava de perceber o que é que se passa hoje para os próprios meios de comunicação, os comentadores políticos de renome, não darem a devida importância ao que se passou a semana passada. Assim, gostava de fazer convosco uma pequena reflexão. A Ministra da Saúde mentiu. Mentiu quando disse que não tinha conhecimento da greve do INEM. Assim, parece-me óbvio que a única coisa que se exigia era a decência de pedir admissão. Pedir admissão e pedir desculpa aos portugueses. Já se contabilizaram 11 mortes à conta da greve do INEM. E eu questiono, quantas pessoas terão de morrer mais? O que é que espera o Primeiro-Ministro para a exonerar? São várias as críticas, as queixas de alegados atrasos e falhas do INEM. Mas também é certo que vários dirigentes políticos têm defendido a demissão de Ana Paula Martins, mas o Primeiro-Ministro já veio defender que os problemas não se resolvem demitindo a Ministra. Aliás, referiu ainda que isto se aplica a todos os membros do Governo. Caras e caros ouvintes, quando há problemas, o que se exige aos nossos governantes é que resolvam. Quando se registram mortes, o que se exige é que haja responsabilização e que a culpa não morra solteira. Que haja punição, mas também soluções para que o ocorrido não volte a acontecer. Eu acho que isto é o mínimo. Mas é certo que os problemas não se resolvem pura e simplesmente a mudar as pessoas de cargos de decisão. Mas quando as pessoas que estão nesses cargos de decisão é notória a sua inoperância na resolução de problemas e a sua incompetência, sim, tem o chefe de Estado, ou melhor, tem o chefe de Governo, a obrigação de as substituir. Salienta-se que a greve foi suspensa na quinta-feira, dia esse em que a Ministra da Saúde convocou o sindicato representativo dos técnicos para uma reunião ao qual levou a assinatura de um protocolo negocial com a tutela.
Protocolo esse que poderia ter bem sido assinado durante os 10 dias que a ministra tinha conhecimento da greve e optou deliberadamente por nada fazer. E assim, assinar o atestado de óbito de 11 pessoas. Reparem, eu comecei a nota do dia dizendo que mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. E porquê? Porque a ex-ministra Marta Temido demitiu-se a quando da morte de uma grávida. A situação atual não é menos grave que a que levou à demissão de Marta Temido. Aliás, é mais grave ainda. O número de mortes é manifestamente superior. Portanto, o mínimo que se esperava era a responsabilização por estas mortes, numa valorização maior à vida humana. A resolução dos problemas começa com o assumir da responsabilidade. Mas, caras e caros ouvintes, para isso é necessário que haja hombridade, coragem e dignidade. Despeço-me desejando uma boa semana a todos e boa reflexão. E é tudo. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz. Tenha uma ótima terça-feira. Estas e outras notícias em radiohertz.pt.